Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou dar os recadinhos de hoje da manhã. Oi, pessoalzinho da live. Já podem correr e pegar a aguinha lá pra gente fazer. Depois a gente fazer a fluidificação, tá bom? Também quem quiser pôr o nome também em vibração, é só anotar e colocar lá mandar pro zap da casa, tá? Quem não quiser, pode só anotar e elevar os pensamentos, tá? E nós temos a nossa caixinha de vibração, tá? Quem quiser também é só colocar o nome e colocar ali na caixinha, tá bom? A gente só pede para colocar se é encarnado, desencarnado, né? Até para dar uma ajudinha para a espiritualidade, não custa, né? Então, os recadinhos da nossa casa é os de sempre. Nossa casa vive de doação. Então, a gente pede a colaboração de vocês, né? No sentido da gente manter o nosso bazar, né? Que é através do bazar que a gente consegue pagar as nossas contas, tá? Então, a gente pede para que vocês nos ajudem trazendo roupa, sapato, enfim, coisas que vocês não utilizam, mas que ainda, né, tá em bom estado, para que a gente reverta para a gente pagar as nossas contas, tá? Nós temos também um quadro aqui do lado, um quadro enorme, que a gente está fazendo uma rifa. Quem puder também nos ajudar, custa R$10 o nome. E a gente, bom dia, para que a gente possa angariar fundos para as nossas despesas, né? Nós temos também uma quantidade relativa de pessoas que a gente ajuda também com a cesta básica, né? Que a gente também pede o auxílio, né, de vocês também, que seja 1 quilo de sal, né? Quando a gente fala em pedir, a gente não está pedindo para que vocês tirem do que vocês não têm, entendeu? Não é isso. Vocês doem de acordo com a vontade, né, primeiramente, e de acordo com a possibilidade também, tá? Não adianta cobrir um santo, descobrir outro, também, né? E a gente não tem nenhuma ajuda financeira, nada, a gente tudo. Se não somos nós, e nós estamos nessa situação que vocês, a casa não fica aberta, tá bom? Nós temos também algumas atividades na nossa casa, né? Por exemplo, esse trabalho que a gente faz, ele é realizado toda terça, quinta, às 20 horas. Sexta, às 2 horas da tarde, às 14. E domingo em 2 horários, às 9 e 10 e meia, tá? Então, a gente tem um espaço pequeno, né? Então, a gente por isso pede para que seja agendado. E se não puder vir, a gente também pede para que dê uma ligadinha e avisa que não pode vir. Porque aí a gente, às vezes tem alguém que quer vir, tem muita gente e não pode, né? Então a gente pede, se acontecer, que também nos ligue e desmarque, tá bom? Nós temos também, a todos os sábados, uma atividade que se chama evangelização infantil, tá? É aberto a todos, tá? Não é necessário ser espírita, tá? Se tiver alguém que, mesmo que gostaria de trazer para a criança ter já algum entendimento, pode trazer todo sábado, às 8h30 aqui, das 8h30 até às 10, 10h30 mais ou menos. Essas crianças são, de forma lúdica, elas aprendem o que é Jesus, né? E aí a gente imagina, né? Quanto seria bom para a gente mesmo, né? Já foi tão bom isso, porque a gente já conheceu depois de uma certa idade, quem dirá quando você é criança. Então, viu, mãe? A filha, Rafaela, pode vir a partir de... Coisa linda. Tá? Então, a gente aceita a partir dos 2 anos de idade, que já começa a ter um entendimento, até 16, enfim, tá? E vai ficando, tá bom? Então a gente pede, se tiver filhos, agregados, sobrinhos, traz aqui que eles vão aprender bastante coisa, tá bom? Os nossos cursos, infelizmente, já encerraram as inscrições, tá? Mas se tiver alguém ainda que não é assim de última hora, a gente dá um jeitinho, tá? Se tiver alguém que quiser ainda participar, a gente consegue dar um jeitinho, tá bom?
Vou pedir para vocês também, se alguém tiver com o celular ligado, para desligar o celular. E o mais importante de todos os pecados, o Evangelho no lar. Tá? Espero que todos estejam fazendo. Se tiver alguém que não o faça, por favor, nos procure. A gente vai ter um enorme prazer em ajudar a fazer o Evangelho. Porque o Evangelho é a nossa proteção. É necessário, é de suma importância. E a gente fala assim, se tiver alguém que gosta, né, que quer proteger sua casa, mas também não é espírita, procura a gente. Se vocês não conseguirem ajudá-los, passa o telefone. Olha, eu não sou espírita, eu sou, sei lá, adventista, sou católico, mas eu acho legal essa prática do Evangelho. Eu queria aprender. Nós estamos abertos. Porque o Evangelho no lar não é prática espírita, gente. Jesus lá atrás já fazia isso. Tá bom? Então, por favor, tiverem alguma dificuldade, não conseguem fazer, ou tem alguém que gostaria de fazer, mas vocês não conseguem ensinar, é só pedir para entrar em contato que a gente vai ter um enorme prazer de ensinar. Tá bom? Que é algo muito simples, muito prático, uma vez na semana, 15 minutinhos e faz uma diferença. Eu costumo brincar assim, eu costumo desafiar para quem nunca fez o Evangelho fazer. Para ver a diferença que fica a casa. Tá bom? Eu acho que eu falei tudo. Pessoalzinho da live também, entrem aí na nossa live, tá? Sejam muito bem-vindos. Depois nós vamos fazer a fluidificação da água, passe à distância. E aqui nós fisicamente vamos estar ajudando. Tá bom? E assim, vou convidar todos, inclusive o pessoal da live, a fechar os olhos, tá? E entrar em sintonia com o Pai, em agradecimento. Nessa paz, nessa fraternidade, vamos desenvolver com muito amor a Flavinha, que vai fazer por nós a prece inicial e a palestra desta manhã. Vamos desenvolvê-las com muito amor. Um bom tratamento a todos. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal do Facebook. Vou pedir uma licença para tirar a máscara, porque é um desafio ainda, né? Óculos e máscara. E assim, nessa sintonia que a Ildinha já começou nos trazendo, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, quem não se sentir pode ficar com os olhos abertos, para no nosso recolhimento íntimo, elevarmos o nosso coração a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e Amigo nesse momento. Deixando do portão para fora as preocupações e abrindo o coração para Jesus. Nessa manhã de luz, que a luz de Jesus envolva cada um de nós e que nós possamos abrir o coração também em confiança à espiritualidade amiga, que já chegou bem antes de nós, preparando o tratamento de todos nós. Com essa confiança, vamos refletir no Evangelho desta manhã com muito amor e confiança. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A lição de hoje é a continuação do Vinha de Luz. Quem tiver o Vinha de Luz em casa, depois quiser dar uma olhada. A lição é 96, com o título Diversidade. E é importante a gente lembrar, esse livro é o livro do Chico, né? Que foi psicografado com as lições do Emmanuel, que foi o seu mentor. E nesse livro, o Emmanuel traz trechos do Novo Testamento, trechos do Evangelho. E ele coloca o Evangelho aqui, traz um trecho lá da Bíblia com a luz da doutrina espírita. E por que isso? Ele coloca o Evangelho para cada um de nós como... Ele até coloca aqui atrás um resuminho, para que a gente busque o ensino de, através do Evangelho, a gente encontrar paz na luta construtiva, o socorro nas dificuldades. Olha a visão espiritual do Evangelho, o quanto é importante. E os nossos amigos espirituais também nos lembram para que a gente coloque no dia a dia alguma leitura, não só no domingo, mas que a gente procure durante a semana, durante o nosso dia a dia, alguma leitura do Evangelho, ou algum livro do Chico, algum livro de leitura edificante. Quem tiver dificuldade de leitura, ou conhece alguém que tem dificuldade de leitura, né? Hoje a gente tem outros recursos, tem livros em audiobook que dá para ouvir no YouTube. Então, hoje em dia a modernidade nos traz recursos, né? E mesmo na correria, às vezes não dá tempo de ler, também vamos procurar ouvir. Então, que cada um
encontre no seu dia a dia um jeito de ir colocando também as leituras edificantes para nos fortalecer, né, o próprio Evangelho. Isso os nossos amigos espirituais sempre reforçam para todos nós. E a lição de hoje, o Emmanuel traz o seguinte trecho do Evangelho. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Esse trecho está lá no Evangelho de Paulo, no Novo Testamento, capítulo 12, versículo 6. Sobre essa diversidade. E é importante a gente relembrar que Paulo teve um papel muito importante na propagação do Evangelho, né? A maior parte das cartas do Novo Testamento é de Paulo, levando o Evangelho. E essa primeira carta aos Coríntios, também é bom a gente lembrar que ela tinha 3 propósitos na época que são muito atuais, se a gente for analisar. Tinha o propósito de aconselhamento, de buscar união nas igrejas da época, né, em Corinto, e também levar as pessoas às coisas de Deus, usando essa terminologia, através do exemplo do Cristo, tal como é atual. Então a carta de 1 Coríntios tem esse propósito principal, né? Nos levar a Jesus, à união e ao aconselhamento. E desse trecho, Emmanuel tirou algumas lições para a gente com um olhar espiritual. Então ele começa dizendo que sem a luz espiritual no caminho, se reduziria a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Essa frase que ele usa. Então a gente pode entender que se a gente olhar só a parte material, ficaria sem sentido. Ou seja, por que uns sofrem, outros não, por exemplo, se a gente fosse olhar só a parte material? Então nós estamos aqui numa casa espírita hoje, quem está pelo Facebook, aqui é a Casa do Caminho, segue a doutrina de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, independente da religião, nós já temos o entendimento que existe algo ali da matéria. Que existe uma vida espiritual, certo? Que a vida não acaba no túmulo, a vida continua. E esse é um dos papéis muito importantes da doutrina espírita, da valorização da vida. Que a gente não desista, que a gente persevere, porque a vida continua. E o centro do Espiritismo é Jesus. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, e a base da doutrina espírita também, além das comunicações, dos livros mediúnicos, como a gente está refletindo agora. Mas o principal é Jesus. É o que permeia o caminho do Espiritismo. E ele começa colocando isso, que a gente traga isso à lembrança, para nos fortalecer, que nós somos um espírito vivendo uma experiência corpórea. E aí nós podemos complementar isso indo lá no livro dos Espíritos de Kardec, que é um livro de perguntas e respostas. Quem não conhece, todos nós temos muitas perguntas, e Kardec também tinha na época. Então ele perguntou aos espíritos e nos trouxe em perguntas e respostas para nos auxiliar. Então a gente, por exemplo, a gente tem aqui na questão 167, no capítulo Pluralidade das Existências, uma pergunta que Kardec fez: qual é a finalidade da reencarnação? Que é um dos conceitos que a doutrina espírita traz, que Emmanuel está trazendo luz sobre isso. Nós somos um espírito. Qual é a finalidade da encarnação? Os espíritos responderam para Kardec: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então existe uma finalidade de nós estarmos vivendo nesse corpo material. Nós, enquanto espíritos, nós estamos em melhoramento, em aprimoramento. Então nada acontece por acaso, não estamos na família, na vizinhança, no trabalho sem um propósito, um acaso. Então tudo tem um planejamento. E para contribuir um pouco mais, nós encontramos um pouquinho mais para frente, na questão 258, já que nós estamos em aprimoramento, tem um capítulo falando escolha das provas, que Kardec também perguntou. Então, na pergunta 258, ele pergunta: no estado errante é na espiritualidade, né? No estado errante, antes de uma nova existência, o espírito, nós temos consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Quer dizer, antes da gente reencarnar, a gente tem essa visão? E aí os espíritos
respondem que ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o livre-arbítrio. Então significa que nós participamos das escolhas das provas. Então a gente pensa muitas vezes, será que eu pedi isso mesmo, né? Será que eu pedi? E aí os espíritos respondem, olha, muitas vezes a gente não pediu, a gente implorou para reencarnar. E nós estamos encarnados, existe uma fila de espíritos aguardando a oportunidade da reencarnação. Então aqui Kardec pergunta, os espíritos respondem, nós, na maioria das reencarnações, participamos da escolha das provas. Com exceção de algumas outras reencarnações compulsórias que a gente aprende quando a gente estuda o Espiritismo, mas na maioria dos casos a gente tem essa participação. Isso nos consola, porque a partir do momento que a gente tem essa visão, a gente busca o fortalecimento em Jesus. Então a gente pode lembrar das outras palavras de Jesus e quando a gente estiver cansado, sobrecarregado, que a gente busque em Jesus esse fortalecimento. Busque na espiritualidade essa força para passar os obstáculos. Porque se está tudo programado, existe um planejamento, é porque nós podemos passar. Por mais difícil que possa parecer, né? Então, com essa orientação, é importante porque nos traz também essa força interior. O Espiritismo é maravilhoso porque nos elucida, nos esclarece. A gente vai tomar um passe daqui a pouco a gente vai fazer a vibração aqui à distância, o passe à distância, é maravilhoso o passe. Mas o Espiritismo também traz essa consciência que existe uma parcela que é nossa, de responsabilidade. Que nós não lembramos pela bênção do véu do esquecimento, porque quando a gente reencarna, graças a Deus, se a gente lembrasse todas as outras reencarnações, talvez a gente não teria forças para prosseguir. E alguns amigos espíritas falam que se a gente lembrasse, porque somos espíritos milenares, a maioria de nós, né? Se nós lembrássemos das experiências fracassadas, nós provavelmente não teríamos força para seguir uma nova encarnação. Então temos a bênção do esquecimento e a reencarnação proporciona esse melhoramento. Que a gente traga isso nos momentos, né, de dificuldade, que existe um propósito. E que Deus, que a espiritualidade, acredita que somos capazes de superar. Que a gente não desista. O Espiritismo também traz esse papel importante para que a gente se fortaleça com a importância da vida, né? Que, por exemplo, o suicídio não é um caminho, porque a vida continua. Então o problema ele não vai se resolver somente com a morte do corpo físico. Também tem outras perguntas no Livro dos Espíritos que trazem essa reflexão, que uma coisa que é comum aos espíritos suicidas é a decepção. Porque ao chegar no plano espiritual se dá conta que a vida continua, que os problemas estão lá para serem trabalhados. Então um dos pontos que, na minha opinião, é importante da doutrina espírita é trazer esse entendimento para cada um de nós. Para que a gente não desista da vida, que apesar das dificuldades a gente busque o fortalecimento para que a gente consiga vencer os obstáculos. E Emmanuel, nessa lição, além de colocar luz na vida espiritual, também nos traz a reflexão, então, que a gente tem dois jeitos de olhar a encarnação. Ou como pura penitência, que a gente já sabe que não é só penitência agora, ou como uma oportunidade de melhoramento. Então, a gente tem uma escolha também no modo de olhar. A partir do momento que a gente tem esse esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, né? Então, que a gente pode olhar, assumir que é só prova ou oportunidade. Olha que interessante isso também. Então, o que a gente aprende nesse contexto? Que nós não somos o pensamento. Então, se tem um pensamento repetitivo negativo, que a gente questione o pensamento. Tem pessoas que ouvem vozes, que não vai conseguir, que não vai dar certo. Então, no nosso íntimo, a gente sabe que a gente é um espírito com livre-arbítrio, a gente pode questionar essas vozes. E todos os dias ir limpando o coração, os pensamentos, através da prece, da oração, que também tem um outro nome que é a reforma íntima, que a gente conhece no Espiritismo. Então, é um processo. E nesse sentido, Emmanuel também nos lembra que não existe milagres. Não existe milagres. No serviço da iluminação da mente, que ele traz aqui,
ele nos lembra disso, que existe um processo. Então, que a gente entenda que existe 4 fatores ele coloca nesse processo nosso de entendimento, de elucidação, que nós somos espíritos. Então, existe tempo, esforço de cada um de nós, paciência e perseverança. Então, por isso que os amigos espirituais falam que a cada dia, que a gente não desista, que a gente persista todos os dias. E como fazer isso, né? Nós estamos aqui tomando um passe, quem está em casa assistindo a live, né? A gente tem o Evangelho no Lar, como a nossa irmã Yudinha falou no começo, que é um jeito de aprender, de trazer uma proteção, de a gente aprender mais do Evangelho, porque você vai estar lendo toda semana um trechinho. A oração do perdão, trazer o orai e vigiai. Aqui o pessoal falou para a gente lembrar, para quem está no Facebook não dá para enxergar, a prece é bem simples, peço nesse instante perdão por todas as dores que causei nessa e outras encarnações e também perdoo todos que me fizeram alguma coisa nessa e outras vidas. Olha que prece pequena e tão profunda. Então, se a gente fizer uma prece como essa todos os dias, vai fortalecer o nosso espírito. Porque, gente, tem coisas que a gente traz no nosso íntimo que não é só dessa encarnação. Semana está lembrando a gente que nós somos um ser espiritual. Alguns conflitos internos, problemas, provavelmente não são só 10. Então, a gente lembra de um outro trecho do Evangelho, capítulo 5, que fala do bem-aventurados os aflitos e nos traz esse questionamento. Então, a doutrina espírita também nos chama para essa reflexão. Então, no capítulo 5, tem um capítulo lá, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Para a gente refletir. Se o que eu estou passando fui eu que causei nessa encarnação, ou eu contribuí para aquele acontecimento, se não, provavelmente é de outras encarnações. Então, seja numa situação atual ou no anterior, que a gente se fortaleça, que a gente procure essas forças em Jesus, na espiritualidade amiga, para que a gente consiga vencer esses obstáculos. E que a gente lembre aqui, Emmanuel está trazendo um lembrete para a gente, que é um processo. Vai exigir esforço, tempo, paciência e perseverança. Então, hoje cada um de nós vai sair daqui mais responsável pela sua encarnação. Todos nós. Porque nós já temos um pouquinho mais de entendimento que parte é nossa responsabilidade. A gente é auxiliado, claro, cada um de nós, participamos da programação, temos os nossos mentores, ou anjo da guarda, quem prefere chamar dessa forma, nós temos todo o amparo. Mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente não procurar auxílio, não procurar a prece, a reforma íntima, que é esse conhecimento colocado em prática. Né? Se eu olhar para mim com mais amor, com mais paciência, se a minha conversa interna é eu me agredir, é eu me criticar o tempo todo, como é que vai ser o que eu vou falar, a minha interação com o outro? Porque a Bíblia também fala que a boca fala que está cheio do coração. Então, se eu estou reclamando muito, estou falando palavras muito negativas, é um alerta para nós mesmos nos olharmos, olhar os nossos pensamentos, né? O nosso íntimo. E além do livro dos Espíritos, eu trouxe um trecho do Evangelho, lá do capítulo 9, para a gente refletir só um parágrafo. Capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, o item 7, a paciência. Quem está precisando de paciência aí? No Facebook, quem está precisando de paciência? Vamos recorrer ao Evangelho. O Espírito Amigo fala o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando eu li essa frase a primeira vez, eu falei, meu Deus, né? E não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sedes pacientes, pois a paciência também é caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. E Jesus tinha dito também que ele era a luz, e quem seguia Jesus não andaria em trevas. É assim que a gente encontra, se eu não me engano, no Evangelho de João. Então, a psicologia de Jesus é colocar a luz, ele nos vê como nós somos, potenciais.
Então, se nós somos capazes de passar os obstáculos, que a gente recorra a Jesus, que a gente foque nas qualidades que nós temos, que somos filhos de Deus, e que as dificuldades a gente olhe, como a Emmanuel está alertando, a gente tem dois jeitos de olhar, só como penitência ou como oportunidade. Então, que a gente vá procurando mudar o olhar, que não é fácil, né, gente? É um dia por vez. O Emmanuel está lembrando que é um processo, então a espiritualidade sabe que exige de nós um esforço, porque nós estamos encarnados. Né? No plano espiritual, quando a gente planejou, talvez, tem alguns livros que até dizem que a gente quer passar tudo numa encarnação só. E os amigos espíritos dizem, não, os protetores, vamos dividir ali, né? Para a gente conseguir passar. Olha como existe uma inteligência espiritual muito grande. Então, nós não estamos sozinhos, vamos confiar na espiritualidade amiga com muita fé, né? E Jesus diz que nós somos luzes também. E quem segue Ele não está em trevas. Então, se a gente está deixando de orar pelas dificuldades da vida, pelos sofrimentos, vamos recorrer à oração, colocar a oração no nosso dia a dia, para que a gente busque esse fortalecimento. Que a gente não desanime da vida, que a gente acredite que nós somos capazes sim de superar as dificuldades, seja ela qual for, o resultado de um exame, uma dificuldade, vamos confiar em Jesus. Vamos confiar em Deus para que a gente consiga vencer cada obstáculo. E os amigos espirituais estão, o que é importante a gente relembrar, que isso é um processo. Se está doendo, se está muito difícil, comece o tratamento espiritual, comece o processo. Confia em Jesus, porque muitas vezes a gente não entende, mas a resposta vem. Desde que a gente acredite e dê o primeiro passo. E os amigos espirituais também nos dizem, que eu trouxe aqui um trecho para nos lembrar, que a descrença, a falta da fé, ela mina a nossa energia. Tem um trecho do livro Quem Perdoa Liberta que fala o seguinte, que quem cultiva a descrença sente-se abandonado, cansado, indiferente, criando um quadro de insatisfação crônica com a vida. Olha como é importante a gente estar em contato com o Evangelho e com a fé. Então a descrença vai minando as nossas forças, a nossa fé, vai criando uma insatisfação crônica. Olha só como que é a gente estar distante de Deus. E ele coloca que a fé é o combustível que a vida nos motiva para o progresso. Está no livro Quem Perdoa Liberta, do Vanderlei Oliveira. É um livro maravilhoso. Então, olha só, outra comunicação do plano espiritual para cada um de nós, que a gente reforça a nossa fé. Que a gente fortaleça a nossa fé para a gente seguir na nossa caminhada. E para eu terminar aqui, eu vou trazer uma lição que fala sobre o pensamento, que a gente está refletindo sobre isso. Porque Emmanuel fala aqui, com o título da lição, né? Diante das diversidades, das dificuldades da vida, Deus está no comando de tudo. Mas começa por nós. E nesse outro livro, Respostas da Vida, também do Chico, o André Luiz traz uma lição chamada Pensar. Olha como é importante o pensamento, para a gente também guardar no coração que Deus está no comando de tudo, mas qual a importância do nosso pensamento? O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo é muito importante que não nos esqueçamos disso, a importância do pensamento. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito cria o destino. E sua vida será sempre o que você deseja, mentalizando constantemente. Então, olha só, os espíritos também estão trazendo aquilo que a gente está pensando, a gente vai trazer para a nossa vida, seja bom, seja mal. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Que é o que a gente estava refletindo. A doutrina consola, nos alivia, mas tem essa parte que é nossa, de aos poucos ir mudando o pensamento, os nossos sentimentos. Imagine a sua existência como deseja que deva ser. Vai imaginando. E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas ou de acordo com o merecimento. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pensa. Nessa verdade, encontramos tudo o que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência ou vibratório tudo o que você possui e tudo aquilo que faz parte do dia a dia. Olha como é o poder do pensamento.
Então, eu observo, se eu estou com o meu pensamento o dia todo negativo, com raiva, aí eu vou perceber como está sendo as minhas companhias espirituais. Só eu olhar como é que está meu pensamento, né, a partir do dia. Deus é amor e não pune criatura alguma, a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente em relação a Deus. E no nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Então, o André Luiz está falando que a gente tem escolha nos nossos pensamentos, na nossa liberdade. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. O bem eterno é a lei suprema. Então, o bem é a lei eterna. Manter-se no bem a tudo e a todos, e a vida lhe converterá em fonte de bênçãos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que dermos de nós aos outros, receberemos dos outros centuplicamente. Olha a palavra que ele usa. Então, a gente vai receber centuplicamente tudo que a gente estiver mandando, tudo que a gente estiver falando. E olha aí o alerta para todos nós. Então, nós recebemos ajuda, graças a Deus, pela misericórdia divina, mas essa parcela é nossa. Então, que a gente comece a observar os pensamentos e mudando aos poucos, é um dia por vez. Mas se nós vamos receber o que nós estamos pensando na maior parte do dia, então que a gente comece aos poucos essa mudança. Sem esquecer de tudo da lição, a gente guarde que na diversidade dos problemas, das dificuldades, Deus está em todas as coisas. Mas que depende de nós e que a gente recorra a Jesus, a Deus em todas as dificuldades. Essa é a reflexão da lição. E nesse momento nós vamos fazer aqui com o pessoal do Facebook uma vibração passa a distância, tá, pessoal? Então peço que, se for possível, acompanhar em pensamento. E assim, depois dessas palavras de grande amor e consolo do plano espiritual, vamos nesse momento vibrando, abrindo os corações em vibrações de paz, de amor, fraternidade, envolvendo todo o planeta Terra. Intensificando as vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, fraternidade aos países que estão em guerra, em conflito. Intensificando as vibrações de amor, de paz, de restabelecimento, de cura a todos que estão nos hospitais nesse momento, acamados em suas casas, que possam receber esses fluidos balsâmicos de equilíbrio, de cura, de restabelecimento. Vibramos ainda paz, tranquilidade, fé, amor, esperança para todos os nossos irmãos que estão nas ruas, nas sarjetas, crianças, idosos de todas as idades, que possam receber essas vibrações de amor. Estendendo essas vibrações de amor, de esperança, de fé a todos os asilos, casas de repouso, orfanatos, presídios, que todos recebam essas vibrações de amor, de entendimento, de vontade de se melhorar, de esperança. Vibramos também muita paz, aceitação da nova condição, esperança a todos os nossos parentes, amigos, aqueles que desencarnaram recentemente, chegaram ao plano espiritual, que possam receber essas vibrações de amor e de aceitação da nova condição. E pedimos licença a Jesus, a Deus, a espiritualidade, para também vibrarmos paz, amor, saúde, fé, esperança para nós mesmos, nossos familiares, os nossos lares. E nessa vibração de amor, dando sequência, quem pegou a água, separou a água, que todas as águas nesse momento vão receber os fluidos espirituais necessários. E assim a equipe espiritual rogamos humildemente que aplique o passe em cada um que está sintonizado no Facebook, seus familiares, aqui também presencial, que nós possamos também já sentir esse passe, nos equilibrando as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso corpo físico, centros de força, todos entrando em equilíbrio e mentalizando nesse momento Jesus como médico dos médicos, entregando para Ele, dizendo para Ele aquilo que aflige o coração.
Jesus, que é o médico de almas, ele vai entender cada um de nós. E nesse momento, que entreguemos para ele aquilo que estamos necessitando. E assim, depois desse passe maravilhoso, agradecemos imensamente a espiritualidade amiga, pela paciência, pelo amor com cada um de nós. A Jesus, nosso mestre e amigo, a Deus, nosso Pai, a Nossa Senhora, e que todos sejam envolvidos nesse momento, rogamos, com amor, com paz, com tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Agradecemos a todos do Facebook, que todos tenham um domingo abençoado. Obrigada.